Ócio criativo, meditação e o poder de se observar. Esses foram os 3 temas que eu quis separar para esse vídeo. E eu quero falar um pouco sobre o quão importante eles são, principalmente no dia de hoje. Para começar, eu quero falar sobre a questão do ócio criativo e a pressão sobre produtividade, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. No vídeo passado, eu falei sobre os Beatles e como o documentário Get Back se alinha ao processo criativo. Mas além de a gente ter e trabalhar em processos criativos, também é bem importante a gente ter momentos de ócio criativo. E o que é isso? Não é você ficar parado sem fazer nada, ou, sei lá, parado e mexendo no celular, né? Que virou talvez o novo fazer nada. Às vezes scrollar as redes sociais, passar ali um tempinho vendo uns vídeos, vendo alguma coisa, entrou no lugar de não fazer nada. Mas às vezes é importante a gente dar espaços para o nosso cérebro e tempos para que ele possa descansar mesmo, pensar. Porque hoje em dia, principalmente com redes sociais, a gente vive uma época de pressão por você ser uma pessoa produtiva a todo tempo. Se você não está fazendo alguma coisa que está te gerando uma produtividade, te gerando alguma coisa ou gerando algo para os outros, a gente tem a sensação, pelo menos eu tenho um pouco dessa sensação, de que a gente está parado, de que a gente está estagnado no tempo. E eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que assim como a gente precisa de momentos para a gente trabalhar e pensar em coisas e pensar em o que seja da nossa área, a gente precisa também de tempos para a gente descansar um pouco. E respirar e prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção na gente, principalmente prestar atenção no que está à nossa volta. Essa era que a gente vive de inteligência artificial e novas ferramentas que saem a cada semana, parece, exacerbou bastante isso. As coisas estão acontecendo numa velocidade rápida e a gente sente a necessidade de sempre estar atualizado a cada coisa que acontece nova. Mas será que a gente precisa estar tão acelerado assim e 100% sempre atualizado a tudo que acontece? O que eu quero propor aqui são momentos de equilíbrio entre ação e reflexão. Coisas que a gente faz, produz, que a gente precisa sim tá atualizado, tá antenado nas coisas que acontecem, pra gente não ficar parado realmente todo o tempo, mas também existe um certo equilíbrio em você parar um pouco e pensar. E uma das formas que eu faço isso hoje em dia é através da meditação. Há alguns anos já eu pratico meditação. Eu venho fazendo aulas de respiração, principalmente, que são aulas que consistem em coisas simples, como você, por exemplo, perceber e entender o ar entrando no seu corpo e saindo, e passando pelas suas narinas, e justamente você parar e observar um pouco esse processo do seu corpo. Porque a gente está tão fazendo as coisas que às vezes a gente não consegue parar 5 minutos para observar o nosso próprio corpo, esse lugar que a gente habita, né? E que é tão importante pra gente, e é importante que a gente mantenha ele bem, saudável. E a meditação, ela é uma prática para isso. Ela se torna uma prática de observação mesmo, de autoobservação, tanto da respiração, se assim for o propósito da meditação, como para seus pensamentos. No universo e na nossa vida, as coisas são compostas por ciclos. Assim como as fases da lua, que vai da cheia para nova e para cheia de novo, e assim como as ondas do mar vão para a praia e voltam, a nossa vida também é feita de ciclos. E é importante a gente observar que existem momentos em que a gente pode sim produzir mais e fazer mais coisas, e também a gente entender que a gente pode sim ter momentos de descanso. E essas coisas elas têm que estar em equilíbrio dentro da gente, assim como tudo. Foi justamente através desse tipo de observação que eu tô mudando minha relação com as coisas. Assim como eu falei no vídeo do iPod, que eu tô mudando minha relação com a música, eu também tenho pensado em mudar minha relação com as coisas que eu faço, observando justamente esses momentos. Momentos em que eu tenho que produzir, por exemplo, um vídeo aqui pro canal, e momentos em que eu tenho que estar mais recolhido, mais na minha, e mais entendendo, refletindo sobre realmente o que eu tô fazendo e qual o propósito de tudo aquilo dentro da minha vida. Não só produzir, não só consumir as coisas que estão aí. A gente tá consumindo, mas a gente tá estudando aquilo, observando realmente o que a gente tá fazendo. E não só num aspecto automático. Eu acho que a gente pode enxergar a tecnologia como a nossa aliada, e não como a nossa substituta.
ela pode servir sim para a gente fazer diversas coisas. A minha proposta aqui é que a gente não precisa abandonar a tecnologia, a gente não precisa ir morar no meio do mato e ficar lá isolado, só vivendo do que a terra nos dá. Não é isso, não é essa a questão. Eu acho que a gente pode sim ter uma vida equilibrada com a tecnologia, entendendo que ela serve como uma ferramenta e dando o real valor que essa coisa tem na nossa vida, podendo ajudar a gente de forma que a gente possa fazer coisas de uma melhor forma. E não que a gente tenha que fazer mais, e sim melhor. Eu falo sobre essa questão toda da IA e de substituir a gente, porque eu acredito sim que a criatividade humana não vai ser substituída. Esse sentimento que a gente tem em ser humano e a conexão que a gente estabelece com o outro e as coisas que a gente entende, tem um sentimento humano por trás daquilo, assim como a arte, assim como a fotografia e assim como o design também. E como eu começo a meditar? Como que eu posso começar a incluir isso na minha vida? Você deve estar se perguntando, né? Porque eu acho que às vezes a gente entende a meditação como algo que você tem que ficar completamente parado e zen e não pode pensar em nada. E pelo contrário, você pode e deve pensar nas coisas. Seu cérebro está funcionando. Os pensamentos vão surgir na sua mente. O importante é a gente entender que esses pensamentos, eles passam por a gente. E a gente pode deixar eles ir, prestando atenção na nossa respiração e nas coisas que mantêm a gente no momento presente. Se você não sabe por onde começar, eu indico muito o canal Yoga pra você. Eles têm algumas meditações guiadas que você pode assistir e é gratuito. E são meditações curtas que você pode colocar no seu dia. Em 5, 10 minutos, você pode fazer uma meditação. E se você tiver uma prática de conseguir manter isso, nem que seja 1 ou 2 vezes na semana, durante 10 minutos por dia, é uma coisa que pode ajudar muito a você prestar mais atenção nesses movimentos, nas coisas que você faz e realmente estar mais presente, entendendo que a gente pode ter esse equilíbrio entre fazer coisas e descansar. E se você quiser se aprofundar mais em estudos meditativos e uma coisa mais aprofundada para autoobservação, eu também recomendo muito o canal do Cadu Cassal. Muitos dos vídeos dele me ajudam a refletir sobre a minha vida também, sobre as coisas que eu faço, sobre a minha relação com as pessoas e com as coisas da minha vida. Então eu recomendo muito esse canal. E enquanto eu tô aqui na recomendação de canais, eu quero recomendar também o canal do Minha Mente. É um cara que tá fazendo bastante vídeos recentemente e muitos dos vídeos dele também é sobre autorreflexão, sobre você se observar e tudo, e entender o que a gente tá fazendo, o que a gente vive. E eu acho que ele comunica isso de uma forma muito leve, tranquila mesmo. Vai lá, se inscreve no Minha Mente, dá uma olhada no Yoga pra você e se inscreve aqui também. Deixa seu curtir aí e comenta aqui embaixo o que você achou pra me ajudar também. O que eu quero dizer aqui é que a vida é passageira. E é por isso que é importante a gente ter momentos de se observar e entender qual o propósito mesmo das coisas do que a gente faz. Porque a gente pode sim ter momentos de trocar ideia, trocar experiências, produzir coisas, aprender coisas novas e girar esse ciclo mesmo, onde você aprende, repassa esse conhecimento e aprende mais e troca ideias, mas a gente também pode ter momentos de descanso. E isso é importante para que tudo isso possa existir em harmonia na nossa vida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar.